Terra Firma. Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Eu sou o professor Luiz Roder. Vou pedir para você, em primeiro lugar, se inscrever no canal, participar da comunidade Terra Firmeza, ser mais um membro aqui, se inscrever, trazer aí a plaquinha de 1000 inscritos aí pra gente guardar na memória. Hoje o vídeo é sobre memória. Mas o que é sobre memória? O Greg News, que tem um canal muito legal da HBO, tá? Isso mas eu recomendo o Greg News, tá? Eu me divirto com o Dudu Vier lá, principalmente quando ele faz Jesus nos bagulhos assim. Ai, Porta dos Fundos é muito engraçado, cara, é muito bom. Mas o Dudu Vier fez o último programa da série do Greg News falando sobre memória. E aí ele apresentou um conceito lá que eu achei muito interessante, que faz muito sentido, que na verdade não é tão novo assim, né? Na verdade ele citou a obra de 2017 do escritor Zygmunt Bauman. E o que o Zygmunt Bauman fala? Ele criou um conceito chamado retrotopia. Retrotopia. Então o que é retrotopia? Retro de passado e topia de idealização, ou seja, de onde vai partir o conceito da retrotopia e o que é a retrotopia? Nós, enquanto humanidade, nós estamos perdendo, em função do conhecimento que a gente criou, em função da leitura de mundo que a gente faz, de como as coisas estão erradas, de quanto da inabilidade dos seres humanos, a gente tem tido cada vez mais dificuldade de criar uma utopia, tá certo? O que é a utopia? É a idealização de um mundo futuro melhor. Distopia, um mundo, é um futuro, né? É a imaginação de um futuro que deu tudo errado. Um Walking Dead, distopia é a ideia de um futuro em que deu tudo errado, tá? Hoje em dia tá mais... E aí a gente, com essa tendência de cada vez mais ter a facilidade de ver um mundo distópico, por que um mundo distópico? A gente está vendo a destruição do planeta, o aquecimento global, o homem não aprendendo com seus próprios erros, a questão da pandemia agora também, apesar do livro ser pré-pandemia. Então, com a facilidade que a gente tem hoje de prever tudo o que pode dar errado e de como a humanidade tem caminhado a passos largos para uma autodestruição, o que a gente faz? E aí é isso que o Bauman vai observar no ser humano e vai ver uma tendência surgindo. É o conceito da retrotopia. Então o que acontece? Como eu não consigo vislumbrar um futuro melhor para a humanidade, onde que eu vou buscar esse alívio? No passado. Então, a retrotopia é o homem buscando a idealização, a ideia de um mundo melhor num passado que ele já viveu. Porém, esse passado, ele começa a olhar com olhos saudosos. Ou seja, ele não vai olhar com o olhar da realidade isso. Por quê? Porque ele faz um recorte deste passado que não vai condizer com a totalidade de uma realidade. Então, qual é o perigo da retrotopia? É você virar um saudosista, é você ter hoje grandes tendências. Então, por exemplo, onde que a gente vê a retrotopia acontecendo? Nos anos 60 tudo era muito melhor. O governo militar, aliás, não houve golpe militar, mas houve o contragolpe militar, né? Que é essa coisa que aconteceu no Enem aí. Você olhar para um passado e ver somente elementos bons daquele passado e querer que esse passado volte. Por exemplo, o mote do Trump nos Estados Unidos. Make America Great Again, ou seja, de novo, a gente já foi grande no passado. Quando ele vendeu, por exemplo, Make America Great Again, ele está vendendo um conceito de retrotopia, né?
Se você pegar elementos atuais, por exemplo, o nosso slogan é slogan do governo nazista. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Deutschland über alles, né? Aliás, a nossa inspiração é mais complicada ainda, né? Porque nem se disfarça as associações que são feitas. Então, qual é a ideia que o Bauman vai discutir? A gente não consegue, com o nosso contato com a realidade, imaginar um futuro melhor, ver que as coisas possam mudar, que a gente consiga transformar o mundo num ambiente melhor, e aí a gente vai se refugiar onde? No passado. Mas vai nesse passado de uma maneira totalmente distorcida, totalmente recortada, querendo ver só alguns segmentos desse passado e projetando esse passado onde? No futuro. Por isso, retrotopia, ou seja, eu vejo no passado uma possibilidade de um futuro. Mas que passado que é esse? Um passado que eu idealizei. Um passado em que eu só tenho as memórias boas, eu só tenho a visão do que valeu a pena. E o grande perigo do conceito da retrotopia, que o Bauman coloca, é que há uma distorção muito grande dos fatos, ou seja, a dificuldade de lidar com o conceito real. Mas por que então que a gente se vê desse modo? Porque a gente está vivendo um momento tão complicado nesse nosso presente e a gente está com uma percepção tão grande de todas as dificuldades que a gente enfrenta, de todas as dificuldades que a gente criou e o modo como a gente conduziu esse processo, que o único jeito de eu ter um futuro é voltar no passado. É muito doido isso. É muito complicado, é muito complexo. A gente vê isso acontecendo e a gente faz isso em pequenas doses, né? Eu, por exemplo, eu já estou vivendo um momento da minha vida em que eu e a minha geração, a gente já está sendo subjugada pela geração que vem depois. Né? E essa que vem depois já vai ser subjugada pela que está agora, da molecada que está agora. Então qual é o papo nosso? No meu tempo que era legal, no meu tempo que não sei o que lá, no meu tempo o Atari era o melhor videogame do mundo. Não, mano, não é. Vai jogar um PlayStation 5 pra você ver o que é da hora. Não é só, era da hora jogar Centopeia, River Raid, Keystone Keepers. Opa, bati no microfone. Mas se jogar o PlayStation 5 é melhor, né? Na minha época, se eu ficasse doente, só tinha raio-x. E olha lá, porque já tinha raio-x. Hoje você tem ressonância. É difícil marcar, é difícil ter. Você tá vendo como essa nossa... Você tem uma demanda muito grandíssima, mas hoje você tem remédios, noções. Mas você vai pegar o quê? Você tem, por exemplo... O pessoal antivacina, esse conceito antivacina, por mais moderno que ele tente parecer, ele é uma ideia do passado. Você está com medo da ciência, você está com medo, por exemplo, por que os caras conseguiram fazer a vacina tão rápido? Cara, porque hoje já tinha pesquisa sobre isso acontecendo antes de ter a vacina. Então, assim, o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com a realidade. Ou ele está muito no futuro, ou ele está muito no passado. Por quê? Porque ele tem dificuldade de lidar com esse presente, de ver que ele foi inepto até hoje. Mesmo ele tendo construído um monte de coisas que hoje a gente deveria ter uma série de facilidades, isso teve um preço. E por esse preço, a gente não consegue lidar com o que a gente tem que pagar, com a conta que veio. Ou seja, tudo que a gente destruiu, tudo que a gente consumiu, tudo que a gente exauriu no planeta e vê que não tem perspectiva. E aí eu faço o quê? Eu boto o dedo aqui, deito na posição fetal e fico sonhando com o passado. Mas um passado que era tão zoado quanto esse presente nosso. Porque o presente do ser humano sempre é zoado. O homem sempre está vivendo no limiar dos tempos dele. O homem sempre está pagando por tudo que ele fez aqui na Terra, pro bem e pelo mal. Tudo que foi construído
trouxe uma série de evoluções, mas trouxe uma série de prejuízos para o entorno nosso. E a gente vai pagar esse preço mais cedo ou mais tarde. Beleza? Muito interessante, eu achei muito legal essa ideia e a gente fica pensando nisso. Então fiquem atentos a esse saudosismo esquisito, a essa ideia de, não, mas na época, por exemplo, foi vendido na eleição, né, de 2018. Não, na época da ditadura era muito melhor, sim, era muito melhor. Imagina com um canal desse no YouTube agora sendo torturado ao vivo no DOPS lá. Ia ser muito legal, muito. Fora outras coisas, então Make America Great Again e tal, tem hora que dá um desânimo, assim, a gente imaginar para onde o ser humano... É que tá, o ser humano viu que não dava para ir para frente, ele quer ir para trás, mas não dá para voltar. O tempo não volta. O tempo só anda para frente, né? Mas a gente tenta torcer isso aí, tentar dar uma enganada. A gente quer achar um buraco de minhoca e tentar voltar, né? Viajar no tempo. Porque o certo, o mínimo que dá para viajar é no futuro ainda. O poema de hoje eu fiz pensando nesse conceito, retrotopia. É na inabilidade de vislumbrar dias de um futuro melhor e resignadamente constatar que nada restou a sonhar. E então nosso triste olhar se volta para um passado, idealizado em uma lembrança cuja imprecisão não faz jus a uma infantil necessidade de idealizar o que já passou. A gente está o tempo todo agindo como crianças e exigindo maturidade de nós mesmos. É muito complexo isso. O ser humano ele vive paradoxos muito interessantes e muito loucos a gente parar para imaginar. Diz aí, eu viajei nas ideias, você concorda? Você já tinha parado para pensar? Você sabia que existia esse conceito da retrotopia? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, volta no passado e veja os vídeos de quando o canal era melhor. Porque o futuro, there is no future for you and for me, como diria Sex Pistols. God save the Queen. Tchau, tchau. A gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Ou vai ser Firma Terra de Society. Não sei.